Olha, em novas pancadas de chuva podem voltar a acontecer. É isso que diz o Instituto Nacional de Meteorologia. A Mônica Hermílio, ela está lá na SEMAR para trazer detalhes dessa previsão. Eu vou trazer a Mônica ao vivo agora, para que a Mônica possa explicar para a gente se a gente vai poder sofrer. Mônica, nós tivemos ontem do nada, né? As nuvens chegaram e aquela tromba d'água causando todos esses transtornos. O Instituto Nacional de Meteorologia, já agora o SEMAR, confirma então que nós poderemos ter novas trombas d'água também nesta quinta-feira? Com essa intensidade não, porque ontem a chuva que caiu foi muito rápida, né, e muito intensa. Tenho certeza que pegou a metade dos maceienses no meio da rua. O nosso cinegrafista, inclusive, ele estava em cima de um moto por aplicativo e pegou toda aquela chuva, bichinho. Não teve como escapar, né? Muita gente foi pega de surpresa, apesar do alerta ter sido emitido, mas a intensidade foi além, né, do que estavam esperando, que a SEMAR estava prevendo quando emitiu o alerta. Para falar sobre essa chuva, se esse alerta permanece, eu vou conversar com o Vinícius Pinho, ele que é meteorologista aqui da SEMAR. Vinícius, pegou todo mundo de surpresa ontem. Existe a possibilidade de acontecer novas trombas d'água como a de ontem, hoje? Boa tarde. Boa tarde. Então, a previsão para hoje não é de chuvas significativas como aquela pancada forte que aconteceu na noite de ontem. Existe a possibilidade de ocorrer chuva, mas chuva fraca, leve, de curta duração, principalmente na metade leste do estado, litoral, Zona da Mata e Baixo São Francisco. Ontem, como estava muito quente, nós tínhamos um canal de umidade vindo do oceano. Isso favoreceu a formação de nuvens que a gente chama de nuvens convectivas. São nuvens de grande desenvolvimento vertical. Essas nuvens, geralmente, elas são associadas a rajadas de vento e pancadas intensas de chuvas. Essas pancadas rápidas e fortes de chuva. Típica chuva de verão, que acontece nessa época do ano aqui no nosso estado. A intensidade com que a chuva caiu já estava prevista ou, às vezes, vocês conseguem prever que vem chuva, mas não com essa intensidade toda? Então, por isso que houve a necessidade de emissão de um aviso meteorológico na tarde de ontem, no final da tarde de ontem. Porque, como eu falei, essas chuvas de verão, geralmente elas são pancadas rápidas, mas fortes de chuva. Então, houve essa necessidade da emissão desse aviso, porque existia já essa expectativa de algumas pancadas mais fortes. Final do dia, pode chover com essa intensidade? Geralmente essas chuvas ocorrem no final do dia, mas hoje não. A tendência se ocorrer chuva, uma chuva mais fraca do que aconteceu ontem. Pelo menos hoje, essa noite e amanhã, não há expectativa de chuva significativa no nosso estado. Ok, obrigado pelas informações. Eu conversei com o Vinícius Pinho, ele que é meteorologista da SEMAR. E se você ficou na dúvida, leva aquele guarda-chuvinha, né? Vai sair de casa agora, leva o guarda-chuvinha, porque se chover, né, vai dar uma chuvinha, não tão forte, mas você já vai estar preparado, né? Não é fazer como o nosso querido Paulo Nemésio, que simplesmente tomou toda aquela chuva, ninguém estava preparado para aquela intensidade, né, de muita chuva, inclusive causou vários transtornos, mas, segundo o Vinícius, hoje vai ser mais tranquilo, não vai ter tanto transtorno como ontem, né, Wilson? Porque ontem foi até de assustar, era muito vento, muita chuva. É isso, muito bem. Ô, Mônica, deixa eu aproveitar rapidinho, porque a pergunta que não quer calar, todo mundo quer saber. Esse calorão insuportável continua até quando? Vou repassar a pergunta para o Vinícius, o Wilson está no estúdio, e o questionamento que todo mundo quer saber, esse calor insuportável, que a gente tem a sensação que está sendo cozido, dura até quando, Vinícius? Olha, essa é uma boa pergunta. Pelo menos a nossa expectativa é que as temperaturas permaneçam elevadas, pelo menos até o fim do nosso verão. A nossa expectativa, inclusive, para o próximo trimestre, é de temperaturas acima da normalidade nos próximos 3 meses. Então, a gente não deve ter uma mudança nesse cenário tão cedo. Claro, à medida que a gente vai se aproximando do outono, as temperaturas vão gradualmente diminuindo um pouquinho, mas a previsão ainda é de temperaturas acima da normalidade em todo o estado para os próximos meses. No nosso outono a gente já começa a ver chuvas, né? Já começa a mudar bastante. Vai demorar um pouquinho para a gente ver aquele cenário que a gente está acostumado a ver do outono, que é de chuva por aqui, vai demorar mais para chegar?
Vai demorar um pouquinho para a gente ver o declínio acentuado das temperaturas, mas o nosso período chuvoso, a tendência é que ele comece dentro da normalidade na segunda quinzena de abril, final do mês de abril, mas até lá, bastante calor em todo o estado. Ou seja, calor com chuva, quase uma panela de canja, todo mundo virando, né, cozinhando, literalmente. Exatamente. Calor com essa chuva rápida, que logo depois passa e a radiação volta a incidir sobre o ambiente, faz com que haja aquela evaporação e a sensação térmica de mais calor ainda. Pois é, obrigada mais uma vez, Vinícius. Pois é, Wilson, quando chove a gente pensa que vai dar uma refrescada, né, esfriar um pouquinho, parece que é pior realmente, a gente termina ficando com mais calor, isso termina trazendo outras coisas, né? Porque a gente fica com tanto calor, termina ficando irritado e já não sabe mais o que é que está fazendo, já perde o raciocínio. Só que a gente vai ter que esperar mais um pouquinho, porque esse calor ainda vai perdurar um pouco. Não tem jeito, vai ter que aguentar.